Olá pessoal, este é o canal Química em Foco Biscoitinho do Binho. E o nosso assunto de hoje é videoaula de bases, parte 2. Fala pessoal, bem-vindo ao canal Química em Foco Biscoitinho do Binho. E essa é mais uma videoaula onde nós vamos falar sobre bases. A videoaula número 2 falando sobre classificação das bases. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Se você é velho no canal, muito obrigado pela audiência de sempre. E é claro, se você puder contribuir com qualquer valor para que eu possa continuar produzindo cada vez mais e mais vídeos como esse, será muito bem-vindo. Vamos lá? Vamos aprender? Então, dando sequência ao nosso estudo sobre bases, na primeira videoaula, se você está chegando aqui, a gente está falando sobre a nomenclatura das bases e a formulação delas. Nessa segunda etapa, a gente vai falar como a gente pode classificar as bases, beleza? Então, como é que a gente vai começar falando sobre a classificação das bases? Parte 2, classificação das bases. A primeira classificação vai ser quanto ao número de OHs dissociáveis. Quantos OHs a base consegue dissociar? É muito fácil. É só a gente olhar a quantidade de OHs que a base tem. Se ela tiver um OH só, ela é uma monobase. Se ela tiver 2 OHs, é uma dibase. Se ela tiver 3 OHs, ela é uma tribase. E se ela tiver 4 OHs, ela é uma tetrabase, que é o máximo que a base pode ser classificada. Tudo bem? Então, a gente vai ver, além da classificação dela, é como é que a gente aprende a fazer a equação de dissociação. É muito importante. Tudo bem? Então, vamos lá. NaOH. Eu tenho um OH só. O OH, o grupo OH é sempre OH-, a gente não pode esquecer disso. O OH é sempre menos. Então, aqui, ó, quando ela é uma monobase, é sempre X mais OH-. É sempre X mais OH-. Guarda isso. Sempre X mais OH-. Sempre, sempre, Binho, sempre. Quando ela é monobase. Então, monobase são aquelas que liberam apenas um OH- em solução aquosa por molécula, certo? Então, NaOH, então o Na é o X, então vai ficar o quê? Na mais OH-. Certo? No caso do KOH, é K mais OH-. No caso do AgOH, será Ag mais OH-. Muito bem. Quando a gente for para dibase, como é que a gente pode classificar uma dibase? Quando ela tem o quê? Quando ela tem 2 grupos OHs, certo? Então, dibase vão liberar 2 OHs por molécula. Então, CaOH2, MgOH2 e os NOH2 são dibases. E como é que a gente vai fazer a equação de uma dibase? Vai ser sempre assim, ó. Ela vai sempre liberar o quê? Um X mais 2, tudo bem? Deixa eu mudar a cor. Vai ser sempre um X mais 2, mais 2 OH-. Sempre, Binho, sempre. Quando é monobase, X mais OH-. Quando é de base, X mais 2 OH-. O NOx do elemento é sempre mais 2 e são sempre 2 OH-, você vai liberar porque são 2 OHs na molécula, certo? Então aqui é Ca mais 2, a equação é tudo, tá? Não é só para botar isso não, tem que botar CaOH2, setinha, H2O, tudo bem? Bonitinho. Então, Ca mais 2, mais o quê? Mais 2 OH-. No caso do MgOH2, como é que vai ficar? Vai ficar Mg mais 2 OH-. No caso do ZnOH2, como é que vai ficar? Zn mais 2 OH-. Então, é uma dibase. E como é que a gente tem uma tribase? Uma tribase é aquela que vai liberar 3 OHs em solução, certo? Então, por molécula. Então, como é que vai ficar aqui por analogia? Sempre vai ser X mais 3 OH-. Só seguir a lógica, tudo bem? Então, o AlOH3 vai ficar como indivíduo? Vai ficar como? Vai ficar Al mais 3 OH-. No caso do FeOH2, como é que vai ficar? Fe mais 3 OH-. E no caso, então, como é que vai ficar do AuOH3, que é o hidróxido áureo, que vai ficar Au mais 3 de OH-, certo? Vamos lá. E o último, que seria uma tetrabase, 4 OH- em
solução aquosa por molécula. Então, no caso do PbOH4, como é que a gente vai fazer? Vai ser sempre um X mais 4 OH-. Então, PbOH4 vai ficar o quê? Pb mais 4 OH-. E o SnOH4 é Sn mais 4 OH-, certo? Muito bem, muito bem. Então a gente já aprendeu como é que a gente faz a equação de dissociação de uma base e como a gente classifica a base quanto ao número de OHs que ela pode liberar. Monobásico não libera 1, dibásico não libera 2, tribásico não libera 3 e tetrabásico não libera 4, certo? No caso 2, quanto à força, como é que a gente pode classificar uma base? As bases fortes são as bases iônicas, ou seja, são aquelas bases que são formadas por metais da família 1A e 2A, que quando estão ligados ao oxigênio, a diferença de eletronegatividade é maior ou igual a 1,7, tudo bem? Então a gente guarda assim, base iônica é só a base de família 1A e 2A. É fácil até de lembrar, porque metal alcalino, o próprio nome alcalino quer dizer básico, certo? Então, o que acontece? A família 1A são as famílias dos formadores de base, e a família 2A, a família dos formadores de base encontrados na Terra, metais alcalinos terrosos. Logo, essas duas famílias é que vão formar bases fortes. Mas a gente tem duas exceçõezinhas que a gente tem que lembrar, tá? Que é o berílio e o magnésio, que são os dois primeiros elementos da família 2A. Tudo bem? Esses têm uma dificuldade grande de liberar o OH-, o alfa deles é pequeno, tudo bem? Então, lembra que quando a gente tem o alfa grande, ou seja, o grau de ionização, o grau de dissociação, no caso aqui, é alto, quer dizer que a base ela tem uma facilidade grande de liberar OH-, certo? Se o grau de ionização é pequeno, o próprio nome diz, ionização ou dissociação. Se dissociar pouco, se o grau é pouco, quer dizer que libera pouco OH. Então, consequentemente, vai ser uma base fraca. Então, NaOH. O NaOH é uma base forte, que é o hidróxido, certo? O hidróxido de sódio. Aqui, ó, o hidróxido de sódio é uma base forte, é a soda cáustica, certo? Aqui o hidróxido de potássio, hidróxido de potássio. Vamos lá, um CaOH2 é hidróxido de cálcio, certo? Então aqui, ó, hidróxido de cálcio, e aqui é o hidróxido de bário. Todos esses são base forte. Por quê? Porque todos estão na família 1A ou 2A. E lembra que quem está na família 1A e 2A tem NOx fixo, então é hidróxido de elemento. Só isso, tudo bem? Então, cuidado com essas duas exceções, que elas são bases fracas, tudo bem? Embora estejam na família 2A, que é o hidróxido de berílio, tudo bem? O hidróxido de berílio, e o hidróxido de magnésio, que é o leite de magnésio. O leite de magnésio, hidróxido de magnésio, que é o leite de magnésia, né? Hidróxido de magnésio. Certo? Então, cuidado, que elas são bases fracas. Muito bem. Então, base fraca são todas as demais bases, que são aquelas bases de caráter molecular, certo? Então, consequentemente, ó, esse daqui que o alumínio tem NOx fixo, hidróxido de alumínio, hidróxido de alumínio, e o FeOH2, que é o hidróxido de ferro 2. Por que de ferro 2, Binho? Porque o número de oxidação do ferro é o que está de lado de fora do parênteses, que é mais 2. Mas por que você não botou de 3 aqui, Binho? Porque o alumínio tem NOx fixo. Tem NOx fixo não precisa dizer que é 3, simplesmente hidróxido de alumínio. Como o ferro pode ser mais 3 ou mais 2, então mais 3 é ícaro e o mais 2 é oso. Então aqui é hidróxido de ferro 2, ou hidróxido ferroso, certo? E por último, quanto à solubilidade em água, ou seja, as bases solúveis são as bases formadas por metais alcalinos, ou seja, a base de família 1A. As bases da família 1A são solúveis. As bases de metais alcalinos terrosos são solúveis mais ou menos, ou seja, são pouco solúveis, ou seja, a família 2A. E todas as demais são insolúveis, certo? Todas as demais bases. Então,
Se a base é da família 1A, ela vai ser solúvel. Se ela for da 2A, ela é pouco solúvel. Lembra? Quando é que ela é forte? 1A e 2A. Então, quando ela é solúvel 1A, pouco solúvel 2A, mas ainda tem uma certa solubilidade. As demais, as fracas, são praticamente insolúveis. Tudo bem? Então, por exemplo, o Ca ou H2, vamos trazer ele para cá. Ca ou H2. O Ca ou H2, qual vai ser o nome dele? O cálcio, está na família 2A. Tem inox fixo ou variado? Tem inox fixo. Então, é hidróxido de cálcio. Então, hidróxido de cálcio. Hidróxido de cálcio. Qual é o segundo nome para o hidróxido de cálcio que a gente falou na aula passada, ou seja, no vídeo anterior? É o quê? É a cal hidratada, certo? Cal hidratada, ou cal extinta, ou água de cal hidratada. Como é que fica a equação que a gente acabou de aprender nesta aula de dissociação? Então, CaOH2, bom, como ele é uma dibase, não é isso? Eu vou escrever aqui, o número de OHs, então, ela é uma dibase, a classificação, certo? E como ela é uma dibase, é X mais 2 OH-. Sempre que for uma dibase, X mais 2 OH-. Então, o X aqui é o cálcio, então, cálcio mais 2 OH-, colocando a aguinha em cima da setinha, certo? A força, ela é uma base da família 2A. Como ela não é de berilo nem magnésio, então ela não é exceção. Então, a força é uma base forte, certo? Porém, a solubilidade dela é o quê? Ela é pouco solúvel. Por que ela é pouco solúvel? Porque ela é uma base da família 2A. Lembra que 1A é solúvel, 2A é pouco solúvel, praticamente insolúvel os demais. Então aqui é pouco solúvel, Muito bem, então tá aí tudo que eu sei sobre base. No caso do PbOH4, a gente puxa para cá e vamos falar então. Nome 1, o chumbo está na família 4A. Se o chumbo está na família 4A, ele pode ter que inox. Ele pode ser mais 4 ico ou mais 2 uso. Lembra disso? A partir da 4A é a família e a família menos 2. Então quem está na 4A pode ser mais 4 ou mais 2. Quem está na 5A pode ser mais 5 e mais 3 e assim por diante. Então vamos lá. O chumbo, qual é o número de oxidação dele aqui? O número que está do lado de fora do parêntese é 4, então é mais 4, certo? Então o nome 1 vai ser hidróxido, se o chumbo está na 4A, então o nome vai ser hidróxido plúmbico. Hidróxido plúmbico. Não vai botar chumbico não, hein? O chumbo é em latim, plumbum, tá? Aí, quando a gente põe em algarismo romano, aí a gente põe em português. Então, hidróxido plúmbico, não é isso? Plúmbico, ou hidróxido de chumbo, hidróxido de chumbo 4, certo? Por que chumbo 4? Deixa eu encurtar um pouquinho. Hidróxido de chumbo 4, por quê? Porque ele tem número de oxidação mais 4, certo? Então, número de oxidação mais 4, hidróxido de chumbo 4, certo? E aí, o que a gente vai ter? Qual vai ser a equação de dissociação dele, do hidróxido de chumbo 4? Vai ficar, deixa eu botar mais para cá porque ele está cortando aí na imagem. Hidróxido de chumbo 4. Qual vai ser a equação? A equação vai ser PbOH4, não é isso? A gente vai botar a aguinha. Como ele tem 4 OHs, ele é uma tetrabase, não é isso? Se ele é uma tetrabase, como é que vai ficar a equação? X mais 4 OH-, concorda? Então aqui ele tem que ficar o quê? Ele tem que ficar X mais 4, ele tem que ficar X mais 4 OH-. Então, ó, Pb mais 4 OH-, certo? Então, Pb mais 4 OH-. E aí? Como é que a gente classifica quanto à força? A força, o grupo OH, no caso aqui, como ele é uma base, a força aqui, como ele é uma base da família 4A, ou seja, não é da 1A e nem da 2A, então é uma base fraca, E lembra que 1A é solúvel, 2A é pouco solúvel e praticamente insolúveis todas as demais, certo? Então essa daqui é praticamente
praticamente insolúvel. Praticamente insolúvel. Muito bem, então fechamos a nossa segunda videoaula sobre bases, onde a gente falou sobre a classificação das bases. Lembrando que a primeira videoaula a gente fala sobre nomenclatura e formulação das bases. Te vejo então na nossa próxima videoaula, onde nós vamos falar sobre os sais. Videoaula muito importante, hein? Lembrando sempre que se você puder contribuir com qualquer valor para que eu possa continuar produzindo cada vez mais e mais vídeos como esse, será muito bem-vindo. Então, te vejo lá na videoaula sobre sais. Até lá!